partes mais importantes. Sabe quando a gente faz resumo? Eu faço, ó. Então, a gente vai fazer a revisão hoje, dia 25 de setembro, da P1. Eu faço o resuminho assim, gente. Tá vendo? Eu faço assim. E as perguntas da prova estão aqui, ó. Ó. Seu áudio tá fechado. Ah, é. Então, mostra de novo que eu vou printar a tela, por favor. Ó. Ai, que doida. Vamos lá, Pro, para a gente ver essa revisão. Vamos embora. Deixa eu voltar. Tá vendo? Bom, a gente viu, na verdade, somente 2 slides. O segundo slide não foi completo, então, vocês estão, assim, bem felizes, né? Porque não tem tanta definição assim, tanta coisa nova, porque muita coisa a gente já viu, a gente só está voltando para poder falar um pouquinho sobre a modernidade dentro da escola, o que é essa reforma moderna, que a gente vai ver com Anísio Teixeira depois da prova, tá bom, meus amores? Não tem problema nenhum. Geiciane. Boa noite, Geiciane. Tudo bem, querida? Estamos na aula agora. Não perdeu nada ainda, tá bom? Então, amores, assim, depois da prova, a gente vai ver sobre Anísio Teixeira, porque ele tem uma influência muito grande, vocês fizeram a pesquisa, devem ter visto, devem saber já sobre alguma coisa, né? Então, ele que faz toda essa reforma grandiosa na educação, tá bom? Mas, para a gente falar sobre educação, a gente precisa entender quais são os objetivos. Observem aqui, que está sublinhado. Certo? Hashtag fica a dica. Então, aqui, na verdade, é a parte mais importante desse slide, vamos dizer assim, mas a gente não pode esquecer das outras coisas. Então, qual é, na verdade, o principal objetivo aí da educação, né? Então, pensar que a educação, ela é para tornar um indivíduo consciente dele mesmo, a hora que ele se torna consciente, ele consegue explicar que nele existe muita coisa para ser transferida. A gente fala de educação, a gente está falando de transferência de conhecimento, cultura, modos de vida. Mas não é só isso. Quando a gente fala de transferência de cultura, por exemplo, a gente pode falar de culturas religiosas, por exemplo. A gente pode falar sobre a cultura que existe no museu, por exemplo, na cultura que existe em outros países, né? E aí o seu modo de vida também. Por exemplo, os domingos de vocês devem ser diferentes um do outro, assim como é diferente do meu. E isso é modo de vida, né? Quando a gente fala de objetivo da educação, a gente está falando também de adquirir conhecimento, né? Informação aí para uma vida ativa em sociedade, que é importante sabermos sobre isso. Ativos em sociedade são aquelas pessoas que são preparadas para conviver em sociedade. Mas o que é viver em sociedade? É o que a gente estava falando agora há pouco. Por exemplo, ranço. Né? A hora que eu tenho ranço de alguém, que eu disse, é que eu não entendi o outro e não aceitei que o outro é diferente de mim. Quando eu sou preparada para a vida, para poder conviver com outros, de acordo com o seu estilo de vida, seu modo de vida, sua cultura, seu conhecimento. Aí, oi? Tem alguém falando comigo? Não? Tá. Quando a gente... Quando a gente... Estava falando sobre o ranço. Quando a gente se prepara, então, para a vida, a gente se prepara também para encontrar pessoas que pensam de forma diferente da gente. Pessoas que não têm nada a ver com a gente, assim, nada. Eu sou 8, ela é 80, eu sou água, ela é vinho, né? E isso é modo de vida, isso é cultura diferente, isso é conhecimento diferente. E aí, então, se eu consigo viver com essa pessoa, conviver com essa pessoa, eu consigo identificar, na verdade, as regras que existem em cada grupo social a qual as pessoas pertencem. Se eu consigo identificar e aceitar e respeitar isso, porque a gente tem que respeitar o outro, né?
mesmo que o outro seja absurdamente diferente. Lembrei do conto que eu sempre faço leitura dele em sala de aula, nas aulas de língua portuguesa, nas aulas do salto, do toque-toque. E eu faço a leitura do conto dos anões, da Verônica Steiger, de que ela fala que os 2 anões estavam lá na padaria. Lembram disso? Lembram desse conto? De que as pessoas na fila estavam achando um absurdo aqueles 2 anões serem tão bem tratados, né? Já que eles estão ali há tanto tempo, né? No bairro, são conhecidos pelos donos da padaria, e eles estavam ali pedindo provinhas do doce, né? E eles subiram no banquinho, porque a balconista, que é simpática, ajudou. E só que eles não tiveram o respeito, a tolerância, a paciência, a empatia, que é importante aprendermos isso durante a educação, e um dos objetivos é esse. E aí, então, começam uma agressão física absurda, a ponto de matar os 2 dentro da padaria, só porque eles estavam provando os docinhos que eles queriam levar para casa e comer. E no final, então, a dona da doceria chega, da padaria chega e diz para a balconista, põe de lado toda essa sujeira, que eram os corpos desses 2 anões. Então, assim, esse conto, ele nos traz o que uma pessoa pode chegar a fazer, claro que é ficção, né? Mas, assim, se uma pessoa pensou sobre isso, é porque ela se baseou em alguma coisa parecida. E a gente vê isso todos os dias, como feminicídio, por exemplo. Só porque ela é mulher, então eu faço isso, né? E é exatamente não ter respeito, não entender que o outro é diferente de você, né? Então, eu sempre faço a leitura desse conto, porque ele é um soco no estômago de todo mundo que faz a leitura dele, depois eu posso mandar para vocês, porque ele não olha para o outro com o mesmo olhar que se fosse você ali, querendo comprar um doce. Só você pode experimentar, o outro não pode. Só você pode demorar um pouco na fila, porque você quer alguns pães, o outro não pode, né? Por que a gente reclama que o outro demora na fila, demora no atendimento no médico, no consultório? Nossa, que demora nesse consultório. Você pode demorar, o outro não, né? E é isso que a gente precisa aprender dentro de sala de aula, e a educação também é isso. Diretamente ou indiretamente, a gente ensina isso para as crianças e para os adolescentes, por que não para os adultos, né? Então, o objetivo da educação, na verdade, é adquirir informações para uma vida ativa em sociedade e para preparar a convivência com os outros e com as normas dos grupos sociais que elas, para a gente viver em harmonia em sociedade, tá bom? Aí eu trago aqui isso aqui eu não sublinhei por quê. É pelo meio da educação que o ser humano tem consciência de si próprio e da vida que o cerca. Sim, né? Eu consigo, através dessa educação, de que o outro, que a vida do outro me importa e que eu tenho uma vida em torno de mim, né? Mesmo que seja ruim ou boa, mas eu tenho uma vida. Se ela é ruim, eu, dono desta vida, tenho que melhorar e arrumar, certo? Qual é o veículo inicial que é responsável pela transmissão da educação? Então, na verdade, o veículo inicial, todo mundo inicia uma educação através da família. Então, a primeira educação que a gente tem é com a família. Depois vem o quê? A sociedade. Por que ela é importante? Porque ela agrega valores e crenças, tá bom? Então, a hora que a gente se depara com a sociedade, a gente se depara com pessoas diferentes da gente, e por isso a gente agrega valores, porque eu preciso valorizar o que eu tenho, porque eu vejo que o outro não tem, ou eu preciso valorizar o meu trabalho para melhorar de vida, e aí, então, porque eu valorizo, eu enxergo que o outro tem mais do que eu, e por isso que eu preciso valorizar. E por aí vai, tá bom? Em relação à crença, como o Brasil ele é multicultural,
ele é muito plural em relação às suas crenças, então fiquem à vontade de vocês serem de A a Z, que está tudo bem. Quem nos traz, primeiro, em relação à religião, à crença, é a família, né? E depois, então, com o tempo, a educação nos traz outros lugares, fronteiras a esse ou não. É hoje, gente. Vocês estão ouvindo. Olha o pancadão! Ainda bem que ele não parou o carro. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. É isso. Bom, objetivos da educação, eu citei aqui 3, salientei esses 3 que eu acho importante. Adaptação dos indivíduos à sociedade, nós falamos. A transmissão da cultura, que é importante. E desenvolvimento das suas potencialidades. E aí eu trouxe aqui, na verdade, um slide bônus para vocês. Que bonitinho. Um slide bônus, que é o seguinte. Quando a gente fala de potencialidade, né, a gente precisa deixar um pouco mais claro quais são essas potencialidades, né? Quando a gente pensa de potencialidade, a gente pensa em poder mesmo, né? Então, quais são as potencialidades humanas que a gente pode melhorar, aperfeiçoar? Então, ponho aí. A racionalidade, o conhecimento, a busca pelo desenvolvimento de seu grupo e as relações interpessoais, né? A racionalidade, muita gente diz assim, nossa, aquela pessoa é tão fria, né? Ou então fala assim, nossa, os japoneses mal têm sentimento, né? Os americanos também, eles não são tudo isso de simpáticos, né? Se vocês forem buscar alguns livros sobre educação emocional, ou então o quê? Inteligência emocional, acho que é isso. Inteligência emocional, acho que é isso. Vocês vão encontrar que existe alguns livros que falam sobre você saber lidar com o seu emocional diante de N situações. E eu não estou falando de uma psicologia, de uma psicanálise, estou falando de um livro que é de autoajuda, tá bom? Neurociência, que faz parte aí do mundo americano e que foi passado para alguns outros povos e que aí vieram para alguns lugares. Existem algumas pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis, mas o mundo, ele nos dá umas porradas e algumas facadas de vez em quando. E a gente precisa, então, estar inteiro e fortes para a próxima porrada ou facada, né? E a gente não precisa citar o quê, não precisa ser necessariamente uma perda sentida. A gente pode tomar uma porrada no emprego, por exemplo, né? Ter que sair de casa porque atrasou o aluguel, estar desempregada, né? Enfim, mas tudo isso são porradas na vida, são facadas que a gente recebe e a gente precisa olhar com uma certa racionalidade. O conhecimento é isso que a gente tem do dia a dia, o conhecimento do senso comum e do senso crítico, da ciência, tá bom? A gente precisa ter esse conhecimento do dia a dia e o conhecimento crítico, tá? A busca pelo desenvolvimento, então a gente precisa nos desenvolver melhor. Por exemplo, esse ranço que a gente falou agora há pouco, ele é importante a gente pensar de uma forma diferente, né? A busca pelo desenvolvimento de seu grupo, e aí de quem a gente convive, pode ser no trabalho, como pode ser família, tá? E as relações interpessoais é com quem você convive diariamente, com seus pais, com seus filhos, né? Com o seu marido, com sua sogra, enfim, com quem, né? Então, precisa realmente olhar para essas relações interpessoais, com esses 5 itens aí, né? E aí, então, a partir disso, 4 itens. Com esses 4 itens, a gente tem, na verdade, a formação da nossa personalidade. Que ele é bem importante, se eu não me engano. Certo? A democracia, a cidadania, a empatia e ética também, elas são vistas com potencialidade. E tudo isso a gente encontra dentro de sala de aula.
quando a gente fala de educação, de temas transversais, a gente trabalha cidadania, empatia, ética, democracia, tá bom? E aí, então, quando a gente fala de ética, a gente fala de moral, a gente fala de costumes. Costumes, a palavra bons costumes é subjetiva, principalmente para 1900 quando surgiu esse nome, bons costumes, tá bom? Que bons costumes era ser aquela mulher que era daquela época. Somos muito diferentes, ainda bem. Tá bom? Acho que é isso, tá? Eu coloquei aqui, ó, slide bônus para vocês, só para vocês lembrarem de que ele não estava no que eu mandei para vocês anteriormente, tá? Vamos lá. Então, é por meio da educação que ocorre o desenvolvimento da personalidade, da própria sociedade, claro, né? Porque se eu voltar aqui um pouquinho, temos uma sociedade equilibrada e organizada, a gente precisa da democracia, da cidadania, da empatia e da ética. Aí a gente não precisaria de muita coisa que a gente precisa hoje. Por exemplo, lei de trânsito. Né? Por exemplo, uma lei que fala, o ECA, que fala sobre o abuso sexual. A gente não precisaria se tivesse um pouco mais de ética, de moral, tá bom? Processo educativo. Então, a gente tem 2 tipos de educação que é dada para as crianças, certo? A formal e a informal. A informal é aquela que acontece com um contato primário. Quais são os nossos contatos primários? Família, sociedade. Tá bom? É aquilo que a gente aprende no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Aí eu trouxe essa imagem, né, da família, do catavento porque tem socialização, porque é um museu, porque tem exposição, e isso é um processo educativo de uma educação informal, tá bom? E o formal é a transmissão de determinados legados culturais, conhecimentos técnicos, técnicas e modos de vida. E isso a gente aprende com alguém que tem, na verdade, mais conhecimento, com alguém que é especialista, e a gente está falando de nós, professores, tá bom? Que somos responsáveis em transmitir cultura, conhecimento, técnica e modo de vida. E isso a gente aprende dentro de sala de aula, sim, tá bom? Isso a gente vai ensinar dentro de sala de aula, sim, tá bom, meus amores? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tá todo mundo dormindo? Raimundinha, você tá no escurinho? Tô aqui, bem. Aqui. Eita, falamos juntas? Que vem daí, Raimunda, que daqui não sai mais nada. Vamos lá. A educação e a internet, acho tão bonitinho o olhar atento e curioso dessa criança. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente pode dizer que a tecnologia hoje, que a gente utiliza no dia a dia, ela é uma das linguagens que o homem utiliza na construção social para transformar as relações socioeconômicas e culturais. Além de tudo, transmitir conhecimento, tá bom? E aí, então, cada um vai pesquisar aquilo que é importante e agregar e aprender conhecimento que está pesquisando. Bom, Marx, a gente tem aqui o nosso querido Marx. A tecnologia revela o poder, modo de proceder do homem com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida material e assim elucida as condições de sua vida social e as concepções mentais que dela decorrem. Na verdade, Marx a gente aborda melhor no outro slide, só que não é nessa aula de hoje, né? Porque a gente não viu Karl Marx naqueles educadores, tá bom? Então, não vou cobrar, só vai ficar para P2, sei lá, tá bom? Mas não será cobrado agora, por isso que eu vou mudar, tá bom? Tá vendo que tem um asterisco aqui? Porque o slide inteiro é importante. Claro, tem poucas informações aí. Então, quais são as vantagens que a gente encontra na internet? Troca de informação, pesquisas rápidas em bibliotecas, enfim, domínio público, né? Aprendizagem à distância, assistir aula de professores, visitar museus sem sair de casa, né? A gente pode falar também sobre os tutoriais, que ele é uma aprendizagem à distância.
Tutorial é aquele vídeo que te ensina a fazer alguma coisa, como, por exemplo, vocês receberam um tutorial de como fazer a votação aí, se querem voltar ou não às aulas presenciais, assim como vocês terão um tutorial para poder responder a prova de vocês semana que vem. Acho que vocês já receberam. Tá bom? E tutorial, então, te ensina, por exemplo, a você se automaquiar, ou para você cozinhar, ou para você fazer um design, né, que eles chamam, que é faça você mesma, né, em casa, tá? Isso é tutorial, tá? A internet coloca à disposição de alunos e professores um volume de informação nunca antes visto e imaginado, só que a gente não podemos ter apenas a tecnologia ao nosso favor, né? A gente, na verdade, precisa pensar aí de como essa escola, ela vai chegar ao objetivo da educação, né? Qual é esse objetivo que a gente já viu lá atrás, aqueles 3 objetivos, na verdade, e que a gente precisa encontrar e trazer isso para a escola. Então, a escola, na verdade, precisa ter, para chegarmos a um objetivo da educação, tá bom? Ela precisa ter local e instalações apropriadas, currículos e programas planejados para cada etapa da educação, proposta pedagógica clara, baseada em princípios filosóficos definidos, tá bom? Métodos e materiais didáticos apropriados à transmissão das várias disciplinas, incluindo laboratórios de ciência e informática. As escolas precisam ter laboratórios, mesmo que eles não funcionem. Vocês, talvez, pegarão algumas escolas que o laboratório está com um problema técnico, tá bom? E, claro, professores especializados. Quando a gente falar de professor especializado, a gente está falando de especialização, tá bom, gente? Peraí que alguém está entrando. Vou abrir a porta. É a Silvana. Boa noite, Silvana. Tudo bem, querida? Fica à vontade, tá bom? Quando eu falo de professores especializados, imagina, de professores especializados, eu não estou falando de uma especialização. Eu tenho que fazer especialização depois? Não. Porque, por exemplo, tem professores que são específicos para a língua portuguesa, para biologia e ciência, para matemática, para história, professor específico de geografia. Ele não pode dar aula de química, né? Por quê? Porque ele não é pedagogo. O pedagogo, ele consegue dar aula de todas as disciplinas, porque ele vai dar o básico, ele não vai aprofundar o conhecimento naquela disciplina. Quem faz esse conhecimento mais vertical, mais aprofundado, são os especialistas. Vocês estudam 4 anos, todas as disciplinas. Quem é formado numa especialização, por exemplo, da aula de história, fez 4 anos de história, tá bom? Por isso que chama de professor especializado, tá? E não necessariamente tem uma especialização. Ele pode também ter dentro da área, como vocês também podem e devem ter uma especialização, tá bom? Entenderam, amores? Sim. Belezinha, então. Vou pular, porque esse não tem asterisco, tá vendo? Agora, esse tem um asteriscozão. Aqui a gente tem, na verdade, 2 ideias bem diferentes, né? Bem opostas, que é, na verdade, a escola tradicionalista e a construtivista, né? E que nós vamos ver isso um pouco melhor no próximo slide, tá bom? Então, aqui só para nós sabermos que a tradicional é aquela que o aluno... A gente vai pensar sempre naquele vídeo, naquele clipe do Pink Floyd. Acho que não dá outro exemplo melhor do que aquele do Pink Floyd, que traz aquelas crianças todas iguais, pensando do mesmo jeito, com aquele professor severo, de que todas as frustrações dele, da casa dele, ele leva para a sala de aula e tenta dar uma melhorada quando ele agride um aluno que também é frustrado dentro de sala de aula, ou que ele frustra em sala de aula, né? Então, a gente vai pensar em o aluno é passivo, o
que utiliza-se é de memorização, tá bom? Os exercícios são muitos e longos. Há uma repetição do que se fala, do que se faz, para então trazer a memorização de fato, tá bom? E acha que isso é o melhor método de aprendizagem, tá? Mas isso a gente também está falando de alunos lá daquela época, né? Que é muito diferente dos alunos hoje. Quando a gente fala de construtivismo, né, a gente está falando de oposto, tá bom, gente? Assim, de, tipo, não tem nada a ver com o tradicionalista, tá bom? O construtivista, o próprio nome diz de que quem vai construir é o aluno. Por quê? Porque ele traz autonomia, aí ele traz, como na verdade, é uma relação de professor-aluno que não existia antes, né? A gente tem uma relação diferente de ensino e aprendizagem, a gente tem a autonomia das crianças, a participação delas, que é o mais importante, né? E ela é um agente ativo dentro do construtivismo, tá bom? A gente tem aqui a fala, tem o Durkheim, que fala um pouquinho, mas a gente vai falar depois, e aqui a gente tem não só o Piaget, mas a gente tem a nossa querida Emília Ferreiro, que faz aí, traz, né, essa concepção construtivista. Então, se alguém perguntar para você o que é um ensino construtivista, você pode dizer lindamente que, segundo a Emília Ferreiro, que você estudou, porque se você cita Emília Ferreiro, é sinal de que você estudou. Segundo Emília Ferreiro, a aprendizagem deve estar diretamente ligada às coisas significativas para a criança, à sua realidade. Vamos traduzir isso? Então, é mais ou menos assim. Não adianta eu levar para uma comunidade, uma escola na comunidade, é que eu não sei o que tem na vida das pessoas ricas. Vamos ver. Vamos pensar. Sim, claro. De que adianta eu falar sobre viagens à Europa para as crianças que moram na periferia? Não que não seja importante culturalmente elas saberem. É bem diferente. Mas fazer a descrição e perguntar quando vocês foram à Europa a última vez, sabe assim, aquela coisa? Tipo, como se todo mundo fosse. Isso não cabe dentro da realidade daquela criança, tá bom? A realidade dela é outra. Lembra que a Juliana falou de que a realidade de uma criança, de que não tomava banho, e todo mundo achava que é porque não havia um cuidado com essa criança? Né? E que, na verdade, quando chegaram na casa dela, fizeram a visita técnica, descobriram o quê? Que não tinha chuveiro, né? Então, assim, na verdade, não era falta de cuidado da mãe. Era a realidade dela era aquela, né? Ela tinha as unhas sujas, o cabelinho encebadinho, porque a última vez que ela tomou banho, nem ela sabe, de repente foi na chuva, tá? Então, assim, são realidades muito distintas e opostas. Então, a Emília Ferreira, ela traz o quê? Ela quer trazer significado para as coisas que estão ali naquele ambiente dela, que é a escola, e que fazem parte da sua realidade, para que ela não seja tão excluída daquele ambiente. Sabe quando você entra numa festa que você fala assim, acho que eu não vim com a roupa correta? É mais ou menos isso quando uma criança entra num lugar onde não tem a cara dela, onde não faz parte da realidade dela, tá bom? É como se... Sabe aqueles casais de namorado que a gente vê no shopping, de sábado à noite? Ele de bermuda, chinelo regata, e ela de salto, toda na estica, cabelo liso, aquela maquiagem, aquele batom, aquele decote, aquela calça justa, e ele de bermuda, chinelo e regata. Sabe quando não combina? É isso, né? Não faz parte da realidade. Os dois estão em realidades muito diferentes, né? Podia combinar, né? A moça vai com que roupa? Pelo menos, né? Para não ficar tão opostas, né? Mas é isso, a realidade da criança. Deixa eu voltar aqui. Piaget, quem não conhece,
não estudou pedagogia, não estudou psicologia, né? Na verdade, ele ajudou aí nessa concepção pedagógica, que a criança deixava de ser vista como um ser passivo, passando a ocupar posição central no processo educativo. Vamos lembrar de que uma pessoa só não fez a revolução educacional, tá bom? Precisa de muita gente para poder fazer uma revolução, tá? Sair do tradicionalista para o construtivismo foi assim, uma reforma muito grande. Muitas pessoas trouxeram ideias, propostas, métodos, técnicas, teorias, hipóteses, para, então, no final, trazer e conceber, vamos dizer assim, que parece que nasceu até, o construtivismo, tá bom, gente? Não é assim, tão simplesinho. Gente, começou hoje o construtivismo, não é assim, né? Tá bom? A gente vai falar sobre Paulo Freire, sim. Se alguém perguntar para vocês qual é o objetivo da educação para Paulo Freire, então você diz que é conscientizar o aluno. Mas não é só isso, não. Conscientizar o aluno é muito pouco assim. Ele diz ainda que isso significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de oprimidos e agir em favor da própria libertação. Que as pessoas mesmas têm que ir atrás da sua libertação. Libertação porque elas são oprimidas. Oprimidas são aquelas pessoas que são fechadas, que não têm voz na sociedade. Hoje temos mais voz, né? Hoje as pessoas menos favorecidas ou desfavorecidas, elas têm um pouco mais de voz. E na pandemia elas tiveram voz, ou então pelo menos elas foram vistas. Aquelas invisíveis, sabem? Que foi dito aí no começo da pandemia, então, elas foram vistas. E isso é importante, tá? Quem sabe haverá mudança. Quem sabe? Educadores, educandos não tem asterisco, tá bom? Só para a gente poder lembrar, porque isso aqui é muito básico, muito óbvio, então, assim, não houve necessidade de, nossa, presta atenção nesse slide, né? Porque se eu tenho, qual é o papel do educador e do educando? Quem são os educandos, quem são os educadores, né? Então, educadores, a gente tem aí 3 níveis, na verdade, que é o orientador pedagógico, que a gente chama de coordenador, o diretor, que encabeça, né? E os professores, que seguem aí a direção, a coordenação, né? Vocês sabem qual é a ordem hierárquica, né? Bom, então é mantenedor, reitor, diretor, orientador, professor, aluno, professor. Falando de educadores. E educando só podem ser os queridos alunos. Tudo bem? Fechamos? Fechamos esse? Sim, tudo bem. Olha que beleza, hein, Vanessa? Adorei. Não, tem mais um, calma aí. Ah, tem mais? Aonde, Fela? Eu salvei esse slide do jeito que eu deixei, sublinhado, e vou mandar para vocês, tá bom? Ótimo. Aula 13, 28 de agosto. Deixa eu voltar aqui em vocês e deixa eu já mandar para vocês antes que eu esqueça. Eu vou mandar para vocês já aqui. Okay. Deixa eu ver. Prova. 28 de agosto. Isso aqui. Eu vou mandar alguém. Alguém bate na porta. Já vai, meu bem. Débora. Tá indo aí, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre as racionais contemporâneas, mas a gente não vai usar os 24 slides que tem aqui, tá bom? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo meu PDF aqui, então? Ele está em PDF, tá, gente? Tudo bem para vocês, PDF? Sim. Tudo. Tá, é aquele arquivo que a gente não pode mexer, certo? Sim. Beleza? Tá.
Eu não posso mexer nele, editá-lo, mas eu posso, por exemplo, meus amores, realçar algumas coisas. Por exemplo, isso aqui, ó, eu consigo fazer. Sabe passar o marca-texto? Eu consigo, tá bem? Então, por exemplo, eu coloquei aqui já fiz o marca-texto dessa reforma da educação, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a história da educação, rapidamente. Eu não vou abordar muito isso, porque vocês já viram isso em Didática 2, mandei para vocês o videozinho, tá bom? Então, a gente só vai relembrar que, na verdade, como instituição de colégio, a gente tem aí os jesuítas, né? A gente tem depois dele, a gente vai ter a reorganização disciplinar da escola, analisação e controle de ensino, através da elaboração de métodos e ensino de educação. O Ratio Studiorum, ele é o mais importante método de ensino, quando a gente fala de ensino jesuítico, tá bom? Qual é o método de ensino jesuítico? Ratio Studiorum. Beleza? Tá bom. Mas qual é usada, então? Então, vamos lá. Na verdade, era um estudo. Vou clicar aqui, ó, para realçar, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, e já marco. Tá vendo, ó? Ó, que bonitinho, né? Mas tem uma setinha aqui, vamos ver o que é essa setinha. A corzinha, eu posso mudar a cor. Certo, amores? Tá bom? É bom aprender, né, sobre isso. Então, na verdade, o Ratio, ele tem aí um programa de estudo de comportamento que tem como, assim, primeira coisa, disciplina. Internato, onde as crianças ficavam ali o dia inteiro. Lembra de internato? Vocês já ouviram falar sobre isso. A criança mora ali, só sai dali nas férias. As classes de idade. Então, eram... Não dividido, isso, ótimo. Não dividido assim como primeira, segunda, terceira série. 7 anos aqui, 8 anos ali, 9 anos aqui, sabe? Mas na verdade não era assim, não. Era 7, 8, 9, tudo junto. 10, 11, 12, tudo junto, era uma bagunça. Mas nós era uma bagunça pra gente, né? Porque se a disciplina era a primeira coisa a se impor, então lá a bagunça não tinha, certo? Então vamos aos jesuítas. É nessa época que descobre aí a disciplina, né, a descoberta da disciplina, e aí, então, primeiro, a disciplina escolar teve raízes da disciplina religiosa. Era menos instrumento de exercício que de aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, na verdade, a gente tinha muito mais aperfeiçoamento moral e espiritual do que exercícios aí de disciplina, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, buscava sua eficácia como condição necessária do trabalho em comum, mas valor próprio da edificação. Era necessário montar essa escola precisava estar em pé e gerando frutos dentro do catolicismo, tá bom? Deixa eu ver o que mais... Aqui, o exame era o momento em que o sujeito era submetido ao controle máximo, porque aí, então, media, né, o controle do seu saber. Quanto você sabe sobre língua portuguesa? Quanto você sabe sobre didática 3? Sabe? E, na verdade, gente, a gente não mudou muito em relação a métodos avaliativos. Eu acho que alguém podia fazer uma revolução nesses métodos avaliativos, sabia? Porque, olha, vocês sofrem. A gente sofre, porque a gente vê que só a palavra prova já causa um distúrbio intestinal em muita gente. Não é verdade? Pois é. É isso mesmo, amor. Eu super entendo. Então, a gente tem aqui uma salinha de aula fofa. Aí a gente tem, na verdade, quem aparece aqui educação pombalina, certo? A gente tem no século XVIII, que é a separação da Igreja Católica e do Estado. Cadê aquilo?
Não é aqui, será? Tem no PDF mesmo, que aqui eu estou abrindo o arquivo como se fosse internet, né? Como se fosse um site. Mas tem, no PDF mesmo, a gente consegue escrever ao lado. Aqui eu não vou conseguir escrever. Não, aqui não. E aí a gente tem dentro aqui, né, depois da reforma pombalina, a gente vai ter os principais pensadores, que a gente já viu, porque vai ter a consolidação da burguesia, que é o período, na verdade, a classe dominante da época, tá bom? Aqui. Então, a gente tem duas instituições que tiveram que ter uma redefinição e reorganização, que são a família e a escola. São essas duas instituições, tá bom? Família e escola. Ela teve que mudar, ela teve que sofrer aí uma redefinição e reorganização dentro da modernidade, tá? E aí, então, se torna mais a experiência formal dos indivíduos, e aí a gente tem a reprodução cultural, ideológica e profissional da sociedade, tá bom? Ok. Ah, sim, isso aqui é importante. A adolescência era como se fosse um período em que as crianças jovens, eles tinham que seguir um modelo, deixa eu pôr aqui, ó, modelo socialmente aprovado e definido, tá bom? Por isso que muita gente pergunta para o jovem o que ele quer ser quando crescer, se ele nem cresceu ainda, ele nem sabe o que ele vai ser. Então, essa ideia de que o jovem ele já deve saber o que fazer, ela vem desde muitos séculos antes. Então, por isso que as crianças são meio perdidas, assim como nós também fomos perdidos dentro dos nossos 15 anos tem que decidir a nossa vida. Pensa nas ETECs, né? Tem criança que já sabe. Tem criança que, nossa, tranquilamente, eu vou ser isso e ponto final. Como a minha irmã batia na tecla, vou ser advogada, né? Eu não, eu já pipoquei por várias partes por aí, tá bom? Vamos lá. Então, a gente tem aqui a retomada desse sentimento da infância, né? Então, a gente tem a palavra infância, que acabou aparecendo aqui, que não tinha antes, né? E esse sentimento, essa retomada de, ai, quando eu era criança, era tão bom, né? Então, a gente tem um afeto aí, tá bom? Era valorizada a criança como um mito de espontaneidade, de inocência, porém, estava sempre à beira agressividade e crueldade aí, tá bom? Os pais não queriam mais pôr os filhos no mundo, apenas por pôr, então havia necessidade de fazer com que os filhos e filhas tivessem aí uma preparação para a vida, e aí então os pais começam a transferir essa preparação para a vida para as escolas, tá bom? Os professores, e isso acontece até hoje. Ah, você não é professora, então você tem que educar o meu filho. Existe uma diferença muito grande, a gente sabe disso, certo? Belezinha? Sim. Ok. Maravilha. Então, a gente tinha a escola, a gente tem, mas nessa época a gente tinha a escola, que ela instruía e também formava, né? E que ensinava conhecimentos, mas também comportamentos. A gente não está falando aqui sobre religião, mas a gente está falando sobre um ensino de comportamentos, que nós falamos aqui sobre a criança, a moça, que era ensinada a ser uma boa esposa, lembra? Tá bom? É nessa época aqui, tá? Quero que vocês leiam com carinho, tá bom? Uma escola não mais sem graduação, na qual se ensinava as mesmas coisas a todos e não mais caracterizada pela promiscuidade de diversas idades. Lembra que a gente falou das salas por idades, né? E aí, então, a gente tem aqui, na verdade, o oposto a isso.
a escola já formava a criança ou adolescente para uma profissão. Essa profissão podia ser de marceneiro, por exemplo, poderia ser da escola técnica, que a gente já viu, a escola tecnicista, né? Mas aí que tinha essa liberdade dos estudantes sem disciplina interna e externa, tá? Alguns pensadores, então a gente vai ver primeiro o Pestalozzi, né? Acho que eu coloquei aqui. Se vocês fizerem a pesquisa de Anísio, do Anísio Teixeira, vocês encontraram o nome desse cara aqui, não é não? Rui Barbosa? Não encontrei, gente, não. Pela minha pesquisa, não. Não. Encontrei do Dewey, John Dewey lá. Sim. Também. Mas o Rui Barbosa, na verdade, ele que trouxe essa escola nova da Europa. Então, ele traz uma reforma da educação bastante grande. Mas é claro que se uma pessoa traz uma reforma, não tem muito peso. Ela precisa fazer com que outras pessoas também pensem da mesma forma. Se vocês fizeram a pesquisa, vocês viram que Anísio Teixeira, na verdade, ele faz parte de uma defesa do mesmo pensamento de Paulo Freire, por exemplo. De um pensamento onde a gente tem aí que o Rui Barbosa também traz, né, de que o país deveria acompanhar o desenvolvimento, a educação, ela, na verdade, vai ajudar a desenvolver melhor esse país, se todas as crianças e se todo mundo fosse educado. Educado não de ter educação bom dia, boa tarde, boa noite, mas de ter escolaridade, né? Então, o Rui Barbosa traz aí essa escola nova da Europa, porque tem um aumento grande da indústria, um aumento grande urbano, tá bom? As pessoas realmente começaram a pipocar, eu já falei que essa época é uma época de muita coisa acontecendo, e aí então vem o Rui Barbosa trazendo esse ensino que ele deve ser público, ele deve ser livre, ele deve ser aberto, e ele, claro, combate a desigualdade, tá bom? Então, o Rui Barbosa é um cara importantésimo na educação, tá bom? E aí, então, se vocês quiserem, depois eu tiro uma foto aqui, me cobrem, tá? Pode me cobrar amanhã, tá? Não, amanhã não. Amanhã é sábado, bem. Amanhã é sábado, bem. Sábado. Né? Pelo amor de Deus, final de semana não, né, querida? Por favor. Obrigada. Vamos lá. Tudo bem aqui, então, gente? Bom, o Rui Barbosa... Cadê o pai da psicanálise? Caramba, que susto. Eu falei, quem é pai da psicanálise? É Freud. O Rui Barbosa, ele trouxe a escola nova da Europa, mas quem abriu a escola pública foi o Anísio, né? Isso mesmo. Tá vendo como uma ideia junta com outras pessoas, né? Um cara que traz uma ideia, ele agrega outras pessoas. Não dá para ser um só fazer uma reforma educacional como foi feita, tá bom? Teve uma briga boa. Nossa, eu amei conhecer um pouco da história dele, achei incrível. Nossa, demais, assim, dá para ver que ele tinha muito amor pela educação. Ele acreditava, né? Uhum. Como ele acreditava. E como ele viajou, né? Passeou por tudo, né? Conheceu tudo. Nossa, eu até fiquei triste com, né, a história da morte dele. Que também ficou meio assim, né? Uhum. Agora, a gente discute sobre isso, né? Sobre ele, depois da prova, a gente vai falar uma aula sobre ele, assim, em especial, porque ele tem bastante coisa mesmo, né, que vocês viram, né? E aí a gente traz todos esses pontos, pra gente não fugir dessa aula, senão a gente se perde aqui, tá bom? Desculpa, meninas. Imagina. Mas é muito legal mesmo. Análise só pode ser Freud, tá bom? Na verdade, ele achava que a educação era repressora. A educação era repressora, então causava aí as neuroses, né? E uma boa educação, ela deveria ser resultado de entre permissividade e a proibição. O equilíbrio entre pode e não pode,
tá bom? Mas pode, não de assim, ai, posso ir no banheiro? Não, gente, agora não que eu estou corrigindo, né? Então, não é isso. É muito diferente, acho que a gente abordou em sala de aula algo de proibição até de castração, vamos dizer assim, tá? O indivíduo aceita a frustração e aí, então, ele traz dentro de si uma condução de educabilidade. A educação não impõe regras e hábitos ao indivíduo cegamente obediente, né? Isso é importante. A educação não impõe regras e hábitos em um indivíduo cegamente obediente. Se o homem aceita a frustração e o adiantamento da satisfação do prazer, é porque vê nisso uma compensação. É porque seu narcisismo precisa do amor de outro. Ai, quanta coisa verdadeira esse cara fala. Eu gosto. Vamos lá. E Emile Durkheim, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que aí, então, ele tem uma base, na verdade, na metodologia da indução ou dedução, e que a gente viu isso com Aristóteles, na verdade, tá? Que aí a gente vê a visão sociológica dele, já que ele era sociólogo, tá bom? Então, ele achava que era necessário observar todas as atitudes de uma pessoa para entender a sociedade. Lembra? Esse é indução, né? Então, a gente vê, esse é dedução. Eu tenho uma pessoa e aí o restante é igual a ela, tá? É indução, desculpa, indução. Durkheim se opõe à ideia dos filósofos que a sociedade cria pela consciência de cada pessoa. Para ele, a consciência humana é formada por pressão social, que vem a partir da educação. E a educação, na verdade, é a maneira da sociedade impor as regras, as religiões, as morais e as éticas de comportamento. O que é educação para Emile Durkheim? É a maneira da sociedade impor as regras, as religiões, as morais e as éticas de comportamento, né? Ela consegue facilmente definir as ações do ser humano dentro do seu grupo social. Dessa forma, tá, beleza. É isso. Olha que bonitinho, né? Emile Durkheim. Não sei por que fica assim. Ah, esse aqui que vocês viram, ó. Não é? O John? Ele mesmo. Isso. Uhum. Na verdade, ó, olha a obra pedagógica dele, Democracia e Educação, que é também a primeira leitura, na verdade, do Anísio Teixeira. Por isso que ele falou, nossa, esse cara é demais. E começa a seguir as ideias, né, pedagógicas aí e filosóficas do John Dewey, tá bom? Então, ele foi importante para a evolução do sistema educativo norte-americano da época. E aí, então, ele traz essa ideia para cá, tá bom? O Rui Barbosa, ele não traz a ideia desse John, ele traz a ideia da Europa, tá? Esse aqui é dos Estados Unidos, tá? É diferente. Continentes diferentes, tá bom? E aí, então, educação e cultura diferentes, tá? E aí, então, ele traz o quê? Aí ele defende a democracia, a liberdade do pensamento como instrumento para a maturação emocional e intelectual das crianças. Acabei de falar sobre inteligência emocional. É aqui, ó, que a gente vai encontrar, tá bom? Deixa eu ver o que mais. A gente tem Montessori, a gente falou sobre ela, né? E aí, claro, imagina, né? A gente tem Montessori, uma das características da educação montessoriana, do método montessoriano, é a individualidade, atividade e liberdade do aluno como base de teoria, tá bom? Dá ênfase aí para o conceito do indivíduo, né? Deixa eu ir até o indivíduo, como sujeito e objeto do ensino. O indivíduo, ele é o sujeito, aquele que pratica a ação, e ele é o objeto, aquela que a ação recai sobre ele, tá bom? Então, ele tanto é ativo, como ele também é passivo, porque recai sobre ele o conhecimento, tá? Então, ora ele fala, ora ele é ouvido. Ora ele fala, ora ele escuta, tá bom? Ora ele atua, ora ele acata, aprende, enfim, tá bom? Isso é montessoriano, tá bom?
claro que eu estou grifando a parte mais importante, e não que as outras não sejam, tá? Não é porque eu marquei que, eu vou tirar uma pergunta dali, tá bom? Ali é a resposta. Não é isso, tá, gente? São as definições, que é mais prático de olhar e sacar onde tá bom? Aqui a gente tem o Henry Alon, que foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também as emoções para dentro de sala de aula. Então, ele traz aqui 4 elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa, tá bom? Então, eu acho muito legal que ele faz, que está escrito aqui, que foi o primeiro a levar não só o corpo, mas as emoções para a sala de aula, tá? Tudo bem? Ele também, né, dizia que reprovar é sinônimo de expulsar, negar ou excluir. Tudo bem? Aqui a gente tem o Roquete Pinto, que ele fez o catálogo de biologia, né, que eu falei para vocês. Então, na verdade... Roquete Pinto? Então, meu bem. Ele fez o catálogo aí de biologia, tá bom? Ele, assim, ele tem uma importância grande? Tem, porque ele fez catálogo, ele catalogou tudo que ele conhecia de biologia, e tudo que ele conhecia sobre a medicina, sobre a anatomia, e isso é importante e relevante, tá? O Heitor Villa-Lobos, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos em algum momento da vida, que era o musicista, né? Ele, na verdade, traz o ensino musical para dentro de sala de aula e para também as periferias, tá bom? Cadê? Aqui. Ele desenvolveu o projeto de educação musical, tá? Qual foi a importância de Heitor Villa-Lobos para a educação? Ele desenvolveu um projeto de educação musical. Gente, ele escreveu inúmeros livros didáticos sobre como ensinar música em sala de aula, tá bom? Muito interessante. E o Roquete Pinto, ele fez catálogo. Exato, ele fez, na verdade, um catálogo sobre biologia, né? Aqui a gente vai ter o Antônio Gramsci, que a gente começou a falar sobre ele, se eu não me engano. Deixa eu ver até onde eu posso ir, gente. Até aqui. Só mais 2. Então, vamos lá. O Antônio Gramsci, né? Ele, na verdade, tem muita coisa dele que a gente vê até hoje. Por quê? Porque ele tem uma relação com Karl Marx. Observe que quem tem relação com Karl Marx tem relação com a educação para a vida inteira, praticamente, né? Mas ele foi o responsável em trazer a disciplina, né, sobre cidadania, porque ele achava que ser um bom cidadão era o que, na verdade, fizesse com que fosse uma excelente sociedade. E a gente viu lá nas potencialidades de que cidadania faz parte mesmo do equilíbrio da sociedade. Então, foi ele quem trouxe a discussão pedagógica, a conquista da cidadania como um objetivo da escola. A escola ela deveria trazer esse objeto de cidadania como base do seu ensino ou como uma discussão dentro de sala de aula com os alunos, tá bem? Então, ele é bastante interessante, o mais relevante dele é isso. Quando a gente fala de mulher na educação, a gente fala de Berta Lutz, que, na verdade, é a primeira, né, o ícone aí da luta pelo direito feminino no Brasil, principalmente na educação, né? Porque não se tinha escolas que não fossem de outras formas. Então, propostas de escolas superiores de economia doméstica e serviços de extensão em economia doméstica rural entre a população feminina do campo. Não existia nada para elas, e aí, a partir da Berta Lutz, então, houve aulas sobre economia doméstica, sobre serviço de extensão de economia rural, né, para essas mulheres que faziam parte do campo. Tudo bem, meus amores? Gente, isso
a prova de vocês, tá bom? Então, são esses 2 arquivos, né? Deixa eu salvá-lo. Eu vou mandar para vocês novamente, porque tem esses realces aí que eu fiz, que eu acho que eles são importantes para vocês. Deixa eu até parar aqui a nossa gravação.